Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Games em Foco, o podcast do Observatório Geek, onde a gente conversa sobre games com quem realmente entende do assunto. E no episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, Manuela, criadora de conteúdo e apaixonada pelo universo de Life is Strange. Oi, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. Fico muito feliz, principalmente porque Life is Strange é meu jogo preferido desde que eu tinha 14 anos. Pra quem não me conhece, meu nome é Manu Costa e eu falo sobre cultura pop nas redes sociais, principalmente sobre livros e séries, mas também sobre filmes e jogos. Meu perfil é @manucostaxp em todas as redes sociais, então podem me seguir por lá se vocês também gostam desse tipo de conteúdo. E o tema de hoje é Life is Strange, passado, presente e futuro da franquia. Afinal, desde o lançamento do primeiro jogo, Life is Strange conquistou milhões de fãs ao redor do mundo com suas histórias emocionantes, personagens marcantes e escolhas que realmente fazem o jogador refletir. Mas com os novos jogos dividindo opiniões e uma adaptação para a série a caminho, muitos fãs têm se perguntado: a franquia continua no caminho certo? Bom, para discutir tudo isso, eu preparei 5 perguntas para a nossa convidada especial. Primeira pergunta: Life is Strange conquistou muitos fãs com a história de Max e Chloe e suas escolhas impactantes. Na sua opinião, o que fez esse primeiro jogo se tornar tão marcante e querido até hoje? Eu acho que tu usou as palavras certas. Realmente, Life is Strange é um jogo muito marcante e querido, mesmo depois de tantos anos. E eu acho que isso se dá por muitos motivos. O primeiro de todos é a história. Para quem lê a sinopse, que é um jogo sobre uma garota que descobre que tem poderes de voltar no tempo, pode até pensar que é um jogo genérico de viagem no tempo. Mas Life is Strange é muito mais um jogo sobre amizade e relacionamentos. E o plus da viagem do tempo é só um bônus na história que deixa tudo mais interessante, principalmente para quem gosta de histórias sobre o famoso efeito borboleta, que eu particularmente adoro. É uma história que basicamente tem tudo. Tem viagem no tempo, como eu falei antes, tem pessoa desaparecida, mistério, vilões e muito plot twist. Além de ser um jogo de escolhas em que tu pode escolher muitas coisas da história, mudando os relacionamentos que o Max tem com as pessoas. Além de ser um jogo muito emocionante, né, gente? E isso se conecta com o segundo motivo, que são os personagens. Porque mesmo a história do jogo sendo maravilhosa, não teria tanto impacto se não fosse pelos personagens carismáticos e extremamente bem construídos e únicos. A Max e a Chloe são inesquecíveis, gente. A Rachel também, mesmo aparecendo só em Before the Storm. E até os personagens secundários e os vilões têm arcos muito interessantes, como o do Nathan, por exemplo, e todo o plot twist envolvendo o Mark Jefferson. E daí entra uma questão que eu particularmente amo nesse jogo, que acho que dá pra se enquadrar com o motivo número 3. Ele não tem pressa. É verdade. Não é aquele jogo que precisa ter ação o tempo todo, sabe? Ele é muito calmo e dá espaço para personagens simplesmente viverem. Então, todos os pequenos momentos do jogo, onde a Max tá explorando e tendo os pensamentos dela, ou quando ela e a Chloe estão no quarto em silêncio, ou até os diálogos que algumas pessoas podem considerar lentos, ajudam a construir uma conexão muito forte com aqueles personagens. E daí entra meu quarto motivo, que é a ambientação. Porque além do jogo tornar os personagens inesquecíveis, ele também tornou Arcadia Bay inesquecível. A gente cria um apego muito grande pela cidade, conforme vai tendo as cenas delas no restaurante do Wells, no Ferro Velho, na escola, no farol, entre outros momentos que a gente vai se apaixonando pela cidade. O meu quinto motivo é conectado com o quarto, que é a trilha sonora. Porque a trilha sonora, gente, contribui muito para a ambientação do jogo e esse apego que a gente tem com a cidade e os personagens. Acho que é a trilha sonora mais marcante que eu já vi em um jogo, tá? Que realmente fez Life is Strange ter uma identidade própria. Cada música combina perfeitamente com os personagens, com os momentos da história e com a identidade do jogo. Ela ajuda muito a criar aquela atmosfera única e aconchegante que só Life is Strange tem. E é justamente porque a gente passa tantas horas se conectando com a Chloe e se apaixonando por Arcadia Bay que a decisão final do jogo se torna tão difícil e emocionante, não importa o que tu escolheu. E aí entra o sexto motivo, o final. Eu sinto que Life is Strange é um jogo que tem um início, meio e fim quase perfeitos. E olha que eu sou uma pessoa que odeia finais tristes. Sabia não? O final de Life is Strange é extremamente emocionante e marcante, independente da escolha que tu tomou. Eu escolhi salvar Arcadia Bay, tá? Só por nível de curiosidade. Você tá falando sério? Eu gosto muito da ideia de mostrar que todas as viagens do tempo tiveram consequências.
O jogo constrói isso desde o começo e entrega uma conclusão que faz sentido pra tudo que aconteceu. Além disso, todos os episódios são muito bons. O primeiro é mais introdutório, mas ainda é muito gostosinho de jogar. E a cada episódio a gente vai se conectando mais com aquele mundo, se apegando mais aos personagens e ficando mais ansiosa pra descobrir o que vai acontecer. Então, eu acho que o jogo terminou de um jeito muito fechadinho e especial. E a soma de tudo isso que eu falei faz com que Life is Strange continue sendo um jogo tão único e tão marcante até hoje. É basicamente isso mesmo, Manuela. Quando eu joguei, o que me deixou interessado no início, que eu nem li nada, né? Nem vi trailer dele. Só peguei e joguei. Aí, quando eu vi que ela tinha poderes, né? Que ela usa os poderes, descobre os poderes ali no primeiro episódio, já no iniciozinho mesmo. Isso me deixou muito, muito, muito interessado, que eu gosto muito de viagem no tempo, né? Mas é um jogo que vai muito além disso, ele usa como um recurso, né? Pra desenvolver essas personagens. É uma jornada de amadurecimento, né? Dessas garotas ali, desses adolescentes, né? Como você falou, tem personagens muito bem desenvolvidos, especialmente a Chloe e a Max são as principais, né? É claro! Uma dupla, assim, muito, 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 muito bem desenvolvida. A amizade delas, né? Isso é o jogo, ele não tem medo de ser lento, né? O ritmo, né? Claro que nos episódios ele vai ficando cada vez mais tenso, né? Ficando mais intenso, né? Mas ele começa bem devagar, vai desenvolvendo. E a Max e a Chloe é uma das principais, né? Até porque elas são as protagonistas, né? Não me diga! Como você falou também, a ambientação também é muito importante, né? Esse desenvolvimento também acontece da Arcadia Bay. Chega até a ser um personagem, né? Arcadia Bay. Eu percebi isso. Eu joguei o jogo 2 vezes. Que demais! E percebi isso, que eles desenvolvem muito bem todo o mistério, os segredos que envolve a Arcadia Bay. Isso deixa a gente ainda mais imerso, né? No jogo. Além dos personagens. Então ele constrói tanto bem os personagens quanto a ambientação, né? O local onde esses personagens estão ali. É Blackwell também, a escola Blackwell. E toda a Arcadia Bay. E quanto à trilha sonora, realmente, eu concordo contigo, é uma das melhores, né? Produzidas, né? Para um jogo narrativo e também de forma geral, né? De videogame. É muito, muito, muito boa. Se conecta muito bem com toda a ambientação, os personagens, toda a vibe, né? Do jogo. Aquela vibe mais nostálgica, meio melancólica também. Então, um trabalho incrível aí da banda Sid Meier's, não sei se o nome é assim, Sid Meier's em inglês, que é do Jonathan Morelli, não lembro direito, mas é uma banda dele, né, que ele é o principal cantor ali da banda, né, e realmente faz toda a diferença. Acho que se não tivesse músicas tão marcantes, né, tão boas assim, que conseguissem fazer com que aumentasse a experiência do jogador, né? Essa imersão ali com o jogo, se conectasse muito bem com o ambiente, né? Os personagens. Acho que a gente não teria tanto impacto assim, não se envolvesse tanto com o jogo, né? Se não tivesse uma trilha tão bem pensada, né? Tão boa que realmente faça com que a gente fique ali junto com os personagens, né? Sinta ali com eles. É como se a gente estivesse lá com eles, passando com eles, vivendo aquela vida, aquela rotina, né? Da escola ali, junto com a Max ali, tentando descobrir os segredos, né? Ali, os mistérios da Arcadia Bay, né? Essas tramas dos personagens que no final vai se conectando, né? Durante os episódios a gente vai passando, a gente vai entendendo o background de cada um, os segredos que eles estão escondendo. Isso é muito, muito bom. Toda aquela investigação, né, que ela faz. De investigação à la Sherlock Holmes, né? Que ela faz junto com a Max ali. Isso é realmente muito, muito bom. Então, são vários motivos, né, que faz com que Life is Strange seja tão marcante, até hoje sejam lembrados, né? Muito apreciado o primeiro jogo, especialmente, né? Segunda pergunta. Life is Strange 2 tomou uma decisão diferente.
O jogador controla Sam, enquanto Daniel é quem possui os poderes. Você gostou dessa proposta ou acha que teria sido mais interessante controlar diretamente o personagem com poderes? Eu gostei da proposta. Eu sei que muitas pessoas não gostaram de Life is Strange 2, mas eu particularmente adorei. Eu achei o jogo muito interessante também, apesar de, claro, não gostar tanto quanto o primeiro. Mas eu gostei dessa ideia de controlar o irmão da pessoa que tem poderes. Até porque a pessoa que tem poderes, nesse caso, é uma criança, né? É mesmo, é? Se fosse a gente controlando o Daniel diretamente, provavelmente as decisões dele seriam muito mais maduras do que deveriam ser. Mas como a gente controla o Sean, o Daniel acaba sendo o que ele realmente é, uma criança. E crianças tomam decisões erradas muitas vezes. Além disso, ele é uma criança que passou por uma experiência extremamente traumática, tá lidando com o luto e, ao mesmo tempo, descobriu que tem poderes. Então, o Sean que acaba tendo a responsabilidade de lidar com isso e de tentar orientar o irmão, que agora tem poderes capazes de machucar outras pessoas, mas que continua sendo o irmãozinho dele. Eu acho que isso cria um conflito muito interessante durante o jogo. Então, particularmente, eu gostei bastante dessa proposta e eu acho que ela funcionou muito bem pra história que Life is Strange 2 queria contar. Sim, Life is Strange 2, eu também curti, né? Porém, eu confesso pra tu que eu esperava que eles tivessem poderes também, que eu controlasse, aliás. É um personagem com poderes, mas é um jogo muito bom, é o meu segundo favorito também. Ele traz essa inovação aí, a gente tem uma criança, né? Uns irmãos ali, eles tiveram essa ideia de trazer 2 irmãos, sendo que o menor é o que tem poderes, que a gente não controla, a gente só orienta ele. Então, você acaba quebrando um pouco, né, ali, para quem é mais tradicional, queria seguir a mesma linha, né, não queria mudança, mas foi bem pensado, foi algo bem pensado, até pelas histórias dele, né, deles dois, que é uma jornada ali de luta, né, contra o preconceito, tem toda aquela questão da xenofobia, da imigração, né, deles sofrer vários abusos ali, violência, né, por conta da raça deles. Então ele parte nessa aventura. É o Life Strange que eu costumo dizer mais aventura, né, da franquia, porque ele vai por um ponto A, B, C, D até chegar onde eles querem, né, que é em Porto Lobos. E até lá eles passam por vários obstáculos, né, incluído aí preconceitos, abuso, violência, né? Tem que enfrentar uma grande quantidade aí de dificuldade nessa jornada deles, que é o Life Strange, que na minha opinião é o mais revoltante, né? Que tem as decisões, tem personagens mais revoltantes da franquia. É Life Strange 2. Let go! Don't touch my brother! Mano, que isso, véi? Como assim o cara sai acusando, mano? Mano, eu tô revoltado, véi. Apesar dele não trazer, não ser tão impactante quanto ser o primeiro, né? Mas ele realmente mexe muito também com o jogador. Ele tem muitos detalhes, né? Muitos mistérios que deixa a gente imerso quanto o primeiro, mas ele traz outros temas que são muito atuais, serve muito pra gente discutir, né? Debater, refletir, muito importantes também. E a ideia de colocar um personagem pra gente orientar também é boa, se a gente deixar de lado um pouco, né? Essa tradição ali de ser sempre ter que ter um protagonismo com poderes, né? A gente controlar alguém com poderes. Ter essa mente aberta pra abraçar essa inovação, né? Essa nova ideia. Realmente você curte, né? Eu curti bastante. Não é à toa que é o meu segundo favorito, né? Terceira pergunta. Os jogos mais recentes da franquia, como True Colors e Double Exposure, dividiram bastante os fãs. Enquanto alguns gostaram das mudanças, outros sentiram que a série se afastou de elementos que marcaram os primeiros jogos, como o estilo narrativo, os personagens e até algumas decisões envolvendo a Max e a Chloe. Na sua opinião, a franquia está evoluindo ou perdendo parte da sua identidade original?
Sinceramente, eu não joguei True Colors e nem assisti gameplay. Tá bom. Quando mudaram os desenvolvedores, ou seja, quando a franquia passou das mãos da Dontnod pra Deck9, eu não gostei no início, porque não eram mais as pessoas que criaram o jogo que eu tanto amo. Mas eu amei Life is Strange Before the Storm. Eu sinto que eles captaram exatamente a essência de Life is Strange, tanto que nem parece que mudou de empresa. Então eu tinha ficado bem feliz. Só que com o True Colors, eu já senti uma mudança maior. Claro, eu não posso opinar de verdade porque eu nunca joguei. Mas pelo que vi nos trailers e em alguns trechos na internet, a vibe parecia muito diferente. Eu até fiquei curiosa pra saber como é o jogo, mas eu nunca fui atrás. Eu achei engraçado que nem o Alanzoca jogou, que também é muito fã de Life is Strange, então eu fiquei pensando que realmente é um jogo que não chamou a atenção dos fãs mais antigos. Mas, de qualquer forma, eu ainda tenho vontade de jogar e ainda não consigo dizer se ele perdeu a identidade da franquia ou não. Legal. Bem louco. Agora, falando de Double Exposure, aí a situação é diferente. Eu não joguei esse jogo por protesto mesmo. Eita porra! Lembra quando eu falei antes que pra mim Life is Strange teve um final perfeito? É claro. Então, diferente da maioria dos fãs que ficaram felizes quando foi anunciada uma continuação, eu não gostei. É lamentável. Eu tive uma intuição que iam estragar a história porque não tinha necessidade de continuação. Pra mim ficou muito claro que só lançaram uma continuação pra lucrar mesmo. No máximo, eu acharia interessante um capítulo extra mostrando o que aconteceu com a Max depois do final do primeiro jogo. E mesmo assim, tinha que funcionar como duas histórias diferentes. Uma pra quem escolheu salvar a Chloe e outra pra quem escolheu salvar a Arcadia Bay. Mas daí, quando eu vi o trailer e eu descobri que simplesmente ignoraram a escolha de quem decidiu salvar a Arcadia Bay, e o pior, fizeram a Max e a Chloe terminarem, eu odiei. Além de que os gráficos estavam muito esquisitos, né? A Max nem parece a Max. Então assim, eu me recusei a jogar. Pra mim, Life is Strange terminou em Life is Strange e não deveriam mexer no que tava bom. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a franquia tá perdendo parte da identidade original, sim. Realmente teve uma mudança muito, digamos assim, drástica, né, em relação ao primeiro, por conta da mudança da empresa, né? Deck9, ela tem outra vibe, né? Mesmo ela tendo inspiração com os jogos da Dontnod, né? É uma mudança muito, assim, que muita gente não curtiu, né? A vibe. True Colors eu joguei também. E eu gostei do jogo, gostei. Claro, ele não chega aos pés do primeiro, né? Nem do segundo, mas é um bom jogo, sim. É um bom jogo. Eu cheguei a ver até a gameplay do BRK Sedu, né? No dia quando eu zerei, né? E ele também curtiu, né? É um jogo, assim, que acho que eu recomendo. Já que tu não jogou ainda, eu recomendo, sim. Eu acho que você vai curtir. Double Exposure ele teve uma mudança ainda maior, né? Que dividiu ainda mais os fãs, né? Do que o True Colors. Mas True Colors eu recomendo, sim. Ele tem uma vibe mais, assim, leve. Se a gente for comparar com o primeiro e o segundo, ele tem uma vibe mais leve mesmo. Ele é mais divertido. Eu acho que ele tem uma vibe que vai, talvez, cativar. Não sei se tu curte, né, essa vibe um pouco mais divertida, né? Ele tem um episódio ali focado em um RPG, né? Organizado pela Steph, né? Steph Green, que tu conhece ela, que ela gosta desses RPG, né? De jogar, que ela é nerd, geek, né? E ela organiza ali na cidade esse RPG ali, live action, né? Junto com as pessoas ali da cidade. É muito, muito, muito divertido. Acho a ideia muito boa. E tem um episódio focado nisso, né? E isso traz um clima bem mais leve, assim, pro jogo. O jogo já tem um visual, né? Colorido, assim, né? Da cidade. Muito bonito o visual dele. E pra quem quer algo mais leve, é Life is Strange True Colors, né? Claro que ele vai trazer um mistério ali. Envolvendo. Tem um vilão muito bom. O vilão dele é muito, muito, muito bom. Não chega perto do Mark Jefferson, né? Mas é o meu segundo favorito vilão da franquia, né? O Jed Lucan, né? Muito bom. Acho que tu vai curtir também ele. O background dele é muito bom também. E tem decisões até boas também. Até muito boas, que eu gostei. A protagonista é boa também. Esqueci o nome da mulher. A Alex Chen, ela tem um background muito bom também, que envolve até o irmão dela. O irmão dela, essa amizade deles é pouca ali, tem pouco tempo de tela, mas muito bem desenvolvido ao longo do jogo, né? Eu recomendo, sim, tira um tempo pra jogar True Colors. Eu creio que você vai curtir. Claro, não vai ser tão bom, não levantando tanta expectativa, né?
Assim, acho que tu vai curtir, não vai ser tão bom quanto os que tu jogou, né? O Life is Strange 1, 2 também. E quanto ao Double Exposure, realmente ele foi muito... Eu gostei também. Life is Strange, né? Pra mim, eu gostei de todos. Do Double Exposure eu achei uma mudança maior. Até porque mexe com a história da Max, né? Do primeiro jogo que eles mexem. E isso acabou frustrando muita gente. Mas eu abracei, né? O que eles trouxeram. Abracei e curti. Eu curti o jogo também. Os gráficos, eles são bons, sim. Mentira! Mas quanto ao design da Max, eu tive que baixar o mod. Tive um mod que eu achei que mudaram muito ela. E o mod, ele traz o visual da Max adolescente ali, o visual dela do primeiro jogo. Isso eu gostei muito, muito. Então pra mim foi muito bom jogar. Porque com esse mod, né? Com esse mod que traz o visual ali da Max do primeiro jogo. Então pra mim foi ótimo. Eu nem preciso dizer que era perfeito. Perfeito. Tudinho. Tudo, até os mínimos detalhes. Ainda bem que eles fizeram esse mod. Já pensando nisso, né? Que a gente não ia curtir o novo visual dela. Então eles têm um mod pra baixar. Eu baixei e joguei. E gostei demais, demais. Quarta pergunta. A adaptação de Life is Strange terá apenas 6 episódios. Que merda, hein? E alguns fãs já estão preocupados com a possibilidade da história ficar corrida e certas tramas secundárias serem cortadas. Você acha que 6 episódios dão conta do recado ou a série deveria ter mais tempo para desenvolver melhor o universo do jogo? Eu também acho que 6 episódios é pouco. Mas, ao mesmo tempo, se cada episódio tiver em torno de 1 hora, eu acredito que seja possível contar a história sem grandes problemas. Até porque parte do tempo de duração do jogo vem da exploração e dos puzzles, que não vai existir da mesma forma em uma série. Mas sim, eu realmente espero que a série não corte nada, nem os plots secundários, e que também não acelerem os acontecimentos. Porque, como eu falei antes, essa pegada mais calma é uma das coisas que faz Life is Strange ser Life is Strange. O jogo não é marcante só pelos plot twists, mas também pelos momentos mais simples. As conversas entre os personagens, os momentos do dia a dia. Então, pra mim, o ideal seria ter mais episódios pra dar espaço pra tudo isso respirar. Mas já que a série vai ter apenas 6, eu espero que eles consigam encontrar um bom equilíbrio e contem a história sem deixar ela corrida ou superficial. Torcemos, né? Pois é, eu nem esperava. Eu vim descobrir recente, né? Eu nem sabia que seria 6 episódios. Ainda que eu descobri. Aí foi uma coisa assim que realmente eu tive que lançar essa pergunta pra ti, né? Pra gente discutir. Realmente, no mínimo 1 hora, sim, tem que ser. Se for menos que isso, realmente não vai funcionar. Vai ser muito, muito corrido. E é um jogo que precisa, sim, de um ritmo lento. Embora alguns não curtam, né? Mas ele precisa contar todas as tramas, né? É muita trama, muito personagem. Então, esses 6 episódios eles têm que ter no mínimo 1 hora pra dar esse tempo. Porque se não tiver, vai ser muito corrido e não vai prestar. Vai trazer de forma muito superficial essa história da Max, da Chloe e dos outros personagens, de Arcadia Bay, de Blackwell. Então, eu espero que seja no mínimo 1 hora de cada episódio, que vai dar tempo sim, suficiente, né? Pra contar as histórias ali dos personagens, histórias secundárias, né? São muito importantes, sim. E é um jogo que traz mais essa vibe contemplativa, né? Como você falou ali, os momentos mais simples, da rotina deles. A Max ali pensando, refletindo. Tem que ter tudo isso, então vamos aguardar, né? Vamos torcer, a gente que é fã, pra ser no mínimo 1 hora esses 6 episódios, né? E para encerrar o episódio de hoje, a escalação dos atores de Helen e Kate Marsh gerou debates entre os fãs. Para você, Manuela, em uma adaptação, o mais importante é a semelhança física com os personagens ou a capacidade dos atores de transmitir sua essência? Com certeza, pra mim, o mais importante é transmitir a essência do personagem. Eu não quero ser hipócrita, gente. Óbvio que todo fã prefere o máximo de fidelidade possível em uma adaptação. E isso inclui a aparência também.
Mas, entre um ator que seja idêntico fisicamente ao personagem e outro que não seja tão parecido, mas consiga transmitir a personalidade, a essência e ainda entregue uma ótima atuação, eu vou preferir a segunda opção. Porque no final das contas, a fidelidade à história e aos personagens é muito mais importante do que a fidelidade visual. Mas eu também acho importante destacar que existem situações diferentes. Tem personagens cuja aparência faz parte da própria identidade deles. A Chloe, por exemplo, ter cabelo azul e tatuagens não é só uma questão estética. Isso reflete diretamente a personalidade dela. Da mesma forma, existem personagens em que a aparência está ligada à nacionalidade ou à cultura. Isso pode ser importante para a história, como acontece com o fato da mudança chinesa. Mas também existem muitos personagens em que a aparência não é um fator decisivo para a narrativa. Nesses casos, eu acho super válido abrir espaço para atores que talvez não sejam idênticos fisicamente, mas que consigam entregar uma interpretação incrível. Até porque a obra original sempre vai existir, gente, e uma adaptação nunca vai ser um copia e cola, ela sempre vai ser uma nova versão daquela história. Um exemplo que eu gosto muito de dar é Percy Jackson, porque eu sou muito fã dos livros. O Percy e a Annabeth da série são totalmente diferentes fisicamente das versões dos livros. Mas quando eu assisto a série, eu sinto que são eles. Os atores conseguem transmitir a personalidade dos personagens de uma forma tão convincente, e isso importa muito mais pra mim do que a aparência. E, falando especificamente de Life is Strange, eu amei a escolha da atriz da Kate. Eu achei ela tão linda e delicada, e eu achei que combinou muito como Kate. Então eu tô bem curiosa pra ver como ela vai interpretar esse papel. Essas foram as minhas respostas. Acho que eu me empolguei um pouco. Mas, como eu falei no começo, eu realmente sou obcecada por Life is Strange, e eu tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo. Até hoje, eu indico para todo mundo. De novo, muito obrigada pelo convite. Eu adorei participar desse podcast e conversar sobre um assunto que eu gosto tanto. Tchau, tchau! Realmente a atuação é mais importante, não tem jeito, né? Se ele conseguir transmitir a personalidade, né? Toda a vibe ali dos personagens. Especialmente as que foram mais criticadas, né? A Kate e o Harry foram escolhidos, né? Que muita gente não gostou. Já nossa, se eles conseguirem, tá muito bom, né? É isso que a gente espera deles. Que eles consigam ter carisma, né, também, pra gente ter empatia. Se ele conseguir entregar o papel, tá ótimo. Não importa se eles não estão tão parecidos, né, com os personagens ali, né, questão de fidelidade visual, como você falou, né, da aparência, né. É importante a aparência pra gente lembrar, né, a gente vê, automaticamente vê ali a Kate mesmo. Ou ali é o Harry mesmo, parecido. Mas o que importa mesmo é a atuação, sim, deles. Eu espero uma ótima atuação, realmente, porque tem personagem que é difícil. A Kate, por exemplo, é uma personagem complexa. Tô querendo até ver alguns filmes da atriz, né, que vai interpretar, pra eu ver se ela realmente tem uma boa performance, né. A gente, como fã, fica preocupado, né, querendo saber logo se aquele ator X e Y atua bem, né, então... E realmente a gente espera uma ótima atuação deles. Eu espero que realmente eles entreguem o papel. A gente sinta que ali é aquele personagem que a gente conhece, né, no jogo. Então, fico nesse aguardo aí. Eu particularmente esperava que todos fossem visualmente parecidos, né? A aparência como fosse um pouco mais rígida, né, quanto isso. Mas eu tenho a mente aberta para abraçar novos atores, como você falou, de novas etnias, né? E como, por exemplo, a Kate é morena, né? Enquanto no jogo a Kate é loira, né? Branca, mas eu abracei sim isso. Mentira! E eu espero que o mais importante é a atuação, né? A atuação. Então, vamos lá, vamos aguardar. Quando a série chegar, a gente pode até abrir outro episódio, né, para falar especificamente só da série, né? Quando a série lançar, a gente assiste os episódios, a gente faz um episódio focado nisso e a gente volta aqui discutir pro pessoal, discutir junto também nos comentários, né? Então vai ser ótimo, mais um episódio chegando aí, né? Quando a série for lançada, a gente abre outro episódio para falar sobre a série, que a gente achou, né, da série. Então tem muita coisa pra gente conversar, então. E esse foi mais um episódio do Games em Foco. Manuela, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar sobre uma franquia que marcou tantos jogadores e continua gerando debates
entre os fãs até hoje. E você que está ouvindo a gente, não esquece de se inscrever no canal e seguir a página do Observatório Geek no Instagram. Curte, compartilhe e comenta aqui embaixo. Qual é o seu jogo favorito da franquia Life is Strange? E o que você espera da adaptação para a série? Deixe aqui a sua opinião. Eu sou Elion Felipe e a gente se vê no próximo episódio.